Oi, gente, eu, Isabela e o Alexandre vamos apresentar agora o nosso primeiro seminário de transferência de calor, onde o exercício proposto foi o aproveitamento do calor dos gases de exaustão das chaminés para o pré-aquecimento de ar de combustão é relevante em indústrias que utilizam sistemas de combustão. A chaminé é composta por um tubo de aço inox com 0,35 metros de diâmetro externo, 3 metros de comprimento, possui temperatura superficial de 160 graus Celsius. O tubo está disposto verticalmente e possui uma abertura para o meio externo, que se encontra a temperatura de 28 graus Celsius. Considerando a emissividade do aço igual a 0,17, o coeficiente de transferência de calor por convecção do ar igual a 22,38 watts por metro quadrado Kelvin, o calor específico dos gases produtos da combustão igual a 1,6 kJ por quilograma Kelvin, e considerando uma diferença de temperatura entre a entrada e a saída dos gases igual a 35 Kelvin, determine a vazão máxima de saída dos gases no tubo. Então, os dados do nosso exercício foi o escoamento de gases de exaustão sobre o tubo cilíndrico, e o objetivo do nosso exercício vai ser encontrar a vazão máxima dos gases de exaustão na saída da chaminé. Para isso, foram feitas algumas considerações. Entre elas, foi considerado que a condição de escoamento incompressível está em regime estacionário, sem geração de energia. Além disso, a transferência de calor foi considerada em uma única direção. O coeficiente convectivo do ar foi considerado em ambiente livre, a temperatura escolhida de 28 graus Celsius arbitrada, e esse valor do coeficiente foi coletado de um artigo científico. Os valores do calor específico dos gases, a diferença entre as temperaturas na entrada e na saída da chaminé e a temperatura da superfície do tubo também foram retiradas de um artigo científico que se encontram nas referências. E a espessura do tubo pode ser desconsiderada, uma vez que outras dimensões, como o diâmetro e o comprimento, ou seja, as dimensões da seção transversal, são muito maiores que a espessura da parede do cilindro, do tubo. Além disso, as propriedades que a gente adotou foi a emissividade do aço inox, como o 0,17. Esse valor foi encontrado no livro Incropera e foi adotado tanto pela temperatura adotada na superfície, quanto pelo fato do aço inox escolhido ser o polido típico. O coeficiente de convecção natural do ar foi de 22,38 watts por metro quadrado Kelvin, a partir de experimentos feitos pelo artigo e que demonstraram que esse é um valor razoável. E o calor específico dos gases produtos da combustão foi adotado igual a 1,6 kJ por quilograma Kelvin. Foi feita uma média entre os calores específicos da saída e da entrada da chaminé, e esse valor também foi razoável de acordo com o artigo estudado. O próximo passo do nosso exercício consiste em ilustrar o nosso volume de controle e, a partir dele, escrever as equações de balanço de energia. Então, para o nosso caso, a gente tem que o calor está sendo cedido pela queda de temperatura dos gases de exaustão, e o processo de transferência de calor vai se dar por radiação e por convecção. Dessa forma, escrevendo as equações para o balanço de energia, a gente tem que a variação da energia que entra mais a variação da energia gerada menos a variação da energia que sai é igual à variação da energia acumulada, pela primeira lei da termodinâmica. No nosso caso, a energia gerada é igual a zero, dado que é uma característica volumétrica, e a energia acumulada também. Então, dessa forma, a gente tem que a energia que entra é igual à energia que sai, e a gente pode escrever as equações de taxa. Para a convecção, a gente vai considerar a equação de taxa como a lei do resfriamento de Newton, e para a radiação, a lei de Stefan-Boltzmann. Aqui a gente pode ver a ilustração das duas leis que a gente vai usar, combinadas, né, para o processo. E aqui a gente tem as leis já substituídas no termo para calcular o calor cedido, sendo ele a soma do calor cedido por radiação e o calor cedido por convecção. A gente aloca aí as temperaturas na radiação em escala absoluta, Kelvin, e no caso da equação do resfriamento de Newton, a gente pode colocar em Celsius ou em Kelvin, não faz diferença. E o próximo passo é alocar a área, né? A gente está considerando a área normal, a superfície isotérmica, então a gente pega ali a área lateral do nosso cilindro. Então, essa área lateral é dada por 2πrl e o nosso raio é dado pela metade do diâmetro. Dessa forma, a gente consegue melhorar essa expressão para que o nosso cálculo seja facilitado. Então, o próximo passo é alocar os valores que foram dados no enunciado. Então, dessa forma, alocando todos os termos e rearranjando-os de forma a se obter uma expressão calculável, obtemos que o calor cedido foi de 10.601,50 watts. E com esse resultado, a gente pode calcular a vazão máxima, que é o nosso objeto de desejo. Então, a gente usa a expressão Q igual a massa vezes calor específico, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. A gente isola a massa e simplesmente substitui o que a gente achou anteriormente, que é o Q. E pronto. A gente acha que a nossa vazão máxima foi de 0,19 kg por segundo, concluindo assim a resolução do exercício.
Alguns comentários a serem feitos é que, no caso da rejeição, a gente deve sempre considerar a escala absoluta, no Kelvin, e no caso 2 é que haverá uma variabilidade considerável do calor específico dos gases de escape e o valor prescrito representa uma média sobre a superfície. Dessa forma, a gente encerra os exercícios deixando as referências de onde tiramos as constantes para o problema. O Sengel, Encropera e 2 artigos científicos. Muito obrigado.